boa tarde, boa noite, independentemente do horário, você esteja vendo esse vídeo, essa live, eu vou falar sobre dor crônica. Será que você vai ter ela para sempre? Para você que está vendo ela ao vivo, esse é o tema. Talvez você já tenha alguma ideia do que eu vou falar, talvez não tenha. E então eu vou falar um pouco sobre a definição de dor crônica, um pouco do que é discutido na área científica, é uma coisa muito interessante sobre a dor, porque quando a gente pensa em dor, geralmente é um conceito muito fácil da gente entender, mas quando ele começa a ser aplicado no dia a dia, a gente percebe que cada pessoa sente a dor de uma forma diferente e a dor para uma pessoa não é a mesma coisa que a dor para outra pessoa. Então, vai ser um pouco sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo. E então eu vou começar aqui pela definição. Talvez você que esteja assistindo esse vídeo, por acompanhar aqui o conteúdo que eu posto, talvez você tenha alguma dor crônica, como enxaqueca, fibromialgia, são as mais frequentes. E eu vou tentar dar uma resumida, vou tentar falar de uma forma muito simples como que atualmente se entende o conceito de dor. A dor, diante de todas as discussões, ela pode ser definida como uma sensação desagradável, física ou emocional. A gente pode achar que seria só física, né? Seria, por exemplo, uma dor aguda, que é a dor que você leva quando você leva uma facada, uma agulhada, alguma coisa do tipo. Essa é a dor aguda. Mas a dor em si ela pode ser aguda, crônica, várias especificações, mas no geral é uma experiência desagradável, uma sensação desagradável, seja ela emocional ou física. Então, quando a pessoa ela vai, faz os exames e ela tem o diagnóstico assim, tenho dor crônica, ou por exemplo, tem uma doença crônica, automaticamente ela já começa a pensar: vou ter isso para sempre. Essa é a minha vida e isso já faz parte de mim. Só que a gente precisa ter muito cuidado nessa parte, porque o termo crônico, a gente pode achar que ele se refere ao futuro. Uma doença que ela não tem cura. É uma doença que ela vai me acompanhar para o resto da vida. Mas na realidade, na definição, o termo crônico se refere ao passado. Como assim? Significa que a dor crônica é uma dor que persistiu durante algum tempo do passado e continua até hoje. Então, por exemplo, uma dor de bater o pé em algum lugar, bater a mão, é uma dor aguda, momentânea, você sente ali naquele momento. Mas a dor crônica, não. É uma dor que começou no passado e veio até agora. Então, crônico se refere essencialmente ao passado, não ao futuro, como as pessoas acham que acontece. Então, diante dessa explicação, tem o entendimento que as pessoas têm sobre a dor no presente. Será que a pessoa que tem a, as doenças mais comuns, né, como fibromialgia, como enxaqueca, será que ela se entende como uma pessoa que vai ficar doente pro resto da vida? Ou ela se entende como uma pessoa que consegue, tem alguma perspectiva de melhora? Isso é muito importante. Isso também está muito relacionado a como a pessoa entende o termo crônico. Então, como eu já falei aqui, crônico não se refere ao futuro, se refere essencialmente ao passado. Então, se você tem uma doença crônica, significa que ela se desenvolveu durante um tempo no passado e ela não foi embora, ela persiste. Não significa, em alguns casos, que essa doença vai continuar no futuro. Mas a maioria das pessoas que têm principalmente dor crônica, isso pode não ser uma verdade, eu vou explicar por quê.
Quando a gente fala de dor crônica, a gente tem basicamente alguns tipos de dores. Tem a dor que é causada por um problema nos nervos, um problema físico. Você lesionou um nervo, então você tem uma dor neuropática. O seu nervo está machucado, então você vai sentir essa dor aí frequentemente. Essa dor tem como desaparecer? Você vai conseguir que ela seja amenizada por meio de remédios ou por meio de algumas técnicas de anestesia, relaxamento profundo, que é o que a gente pode utilizar na terapia da dor crônica. Enxaqueca, pessoa é diagnosticada com enxaqueca crônica, significa então que o termo crônico, lembrando, não é uma referência ao futuro, é uma referência ao passado. Uma doença que começou e persiste até o atual momento. Então, por meio da enxaqueca, né, um quadro bem conhecido, geralmente a pessoa tem uma vida muito estressante. Então, o estresse vai aumentar aí a circulação do sangue e vai estar relacionado com circulação do sangue na parte do seu cérebro e de alguma maneira ali, não vou explicar de maneira muito técnica, isso vai te causar dor. Então, se você diminuir, por exemplo, seu nível de estresse, você vai perceber de alguma certa forma a melhora dessa dor, por mais que ela seja crônica. Então, esse é um exemplo que a gente tem que joga fora aquela ideia de que a dor crônica é uma dor para sempre no futuro. Nem sempre. Nem sempre pode ser isso. Então, em relação ao futuro, existem esses casos, né? Existem essas dores que são, de fato, problemas físicos, problemas biológicos, que você não vai conseguir se livrar deles só fazendo terapia. Precisa aí de um manejo multiprofissional, incluindo médico e várias outras assistências. Então, a gente já discutiu aqui, né, o que é a dor crônica e um pouco do que é a dor. Eu gostaria de voltar nesse assunto sobre o que é a dor, porque aqui vai entrar também uma questão que você vai perceber que pode ser expandida para várias áreas da sua vida. O ser humano, de maneira geral, ele funciona da seguinte maneira. As coisas acontecem no mundo e a gente tem o nosso corpo para entender o que aconteceu no mundo. Seja pela visão, pela audição, olfato, paladar, sensação térmica, por aí vai. O nosso corpo é provido de vários mecanismos para a gente poder processar o que está acontecendo no mundo, o que está mudando, o que está de diferente ali. Isso é a chamada sensação. Então você tem as sensações, que é o físico, o biológico ali, que o seu corpo, a maquinaria, vai processar. Depois que você tem a sensação, essa informação ela vai para o seu cérebro. Por que essa informação ela vai para o cérebro? Porque o seu corpo ele precisa saber o que está acontecendo para ele poder reagir. Então, quando essa informação que a maquinaria bruta do seu corpo pegou, ela envia para o cérebro, que é uma área um pouco mais refinada, uma área um pouco mais delicada, que vai fazer ali o ajuste fino, o que precisa ser feito, o que não precisa ser feito. Então, no exemplo prático, pisei num prego. A sensação ali, né, é que o prego entrou dentro do meu pé e vai começar a doer. Beleza. Nervos ali do pé vão mandar informação de dor para o cérebro e o cérebro, ele vai... Cada pessoa, isso acontece de uma maneira diferente. É o que a gente chama de modulação, que é a percepção de um estímulo, que é a percepção de uma mudança no mundo. Então, por exemplo, se uma pessoa ela pisa em um prego, duas pessoas pisam num prego. A dor que uma pessoa sente não é a mesma dor que a outra pessoa sente. Por quê? Porque cada indivíduo, ele nasceu em um lugar diferente, ele cresceu de uma maneira diferente, ele tem uma bagagem de mundo diferente. Então,
a dor que uma pessoa sente, seja, por exemplo, uma mesma dor, as duas pessoas pisaram no prego, a dor que uma pessoa sente não é igual à dor que a outra pessoa sente, por mais que as duas tenham pisado no prego. Então, isso é o que a gente chama de modulação. É o seu tempero, a sua subjetividade, a sua percepção individual das coisas que acontecem no mundo. E para a dor, isso não é diferente. Existem culturas que, por exemplo, a sentir dor é demonstrar fraqueza. Então, a pessoa ela pode, por exemplo, principalmente naquelas culturas indígenas, por exemplo, colocar a mão numa luva cheia de formigas. Aí você pode perguntar para ela, você está sentindo dor? Ela vai falar assim, não, porque ali o entendimento dela de dor é diferente do nosso. Então, isso é um pouco do que é a dor. A dor é uma experiência individual, desagradável, que pode ter uma parte física e emocional. Então, é simplesmente isso, né? Então, quando a gente fala de dor crônica, é importante lembrar também que crônica não se refere ao futuro, se refere ao passado. Se é crônico, não necessariamente, eu não estou falando que 100%, mas não necessariamente significa que você vai sentir isso pro resto da vida, mas sim que é uma coisa que aconteceu no passado e se estende até hoje. Isso é a definição de crônico. Então, a dor crônica ela tem como ser amenizada? Tem. Por isso, a gente joga fora essa ideia de que dor crônica é para sempre. Nem sempre. Pode ser? Pode ser. Mas nem sempre. Então, diante dessa pergunta, né? Se alguém chega para mim e fala assim: tenho dor crônica, eu vou ter isso para sempre? Eu primeiro chego e falo assim: não sei. Porque eu não sei qual é o tipo de dor que você tem. Se for uma dor que afeta, por exemplo, os nervos, isso tende a ser para sempre, mas pode ser controlado. Se for uma dor com origem psicossomática, isso é uma palavra importante, que é uma dor que você percebe que ela está envolvida com muitas questões emocionais, com muitos problemas que você guarda para você mesmo. Se for uma dor desse tipo, que ela existe, ela é descrita na literatura, né? As pessoas que guardam os problemas, as pessoas que sofrem ainda por conta de traumas do passado, as pessoas que sofrem por conta de acontecimentos do presente, elas podem desenvolver uma dor física por conta disso, que é essa sensação desagradável. Se for desse tipo de dor, essa dor crônica, possivelmente ela pode ser amenizada, né, com um manejo aí inteligente. Então, quais são, né, as opções? Porque seria muito ruim eu falar só que existe, mas não falar como. Então, se você tem dor crônica, como que isso pode simplesmente amenizar? Existem várias formas de você amenizar as dores. E uma das formas mais poderosas, ela não diminui a intensidade da dor. Esse é o entendimento que pode mudar a vida das pessoas da água para o vinho. Esse é um entendimento que, talvez, se você começar a entender um pouco, você percebe que a sua vida pode melhorar muito. Porque, como a dor é uma experiência individual, ela tem o seu aspecto subjetivo, que é como você entende aquilo. Então, eu vou propor um exercício aqui agora. E se você entender que a dor, ela pode existir, mas ela pode não te incomodar? Ela seria um problema? Talvez não. Porque o problema é aquilo que incomoda. Mas como então que eu tenho uma dor? Como então que eu tenho coisas não resolvidas que eu talvez não consigo lidar? Como que eu posso fazer para que a dor, mesmo existindo, não seja um problema? Aí que
que entra, né, a chave da questão. Aí que entra o grande diferencial, a grande reflexão. Você entendendo os problemas e percebendo que talvez eles não sejam aqueles problemas daquele tamanho que você achava que era, ou resolvendo eles, porque a grande parte dos problemas eles estão relacionados com a gente mesmo. A maioria dos problemas, você mesmo vai conseguir resolver mudando a sua atitude. É uma tendência muito comum a gente achar que os problemas da vida as outras pessoas têm que mudar. Tal pessoa tem que fazer isso, aí meu problema vai acabar. Fulano tem que fazer aquilo e esse meu problema vai melhorar. Às vezes não. Às vezes quem tem que fazer alguma coisa é você. Então isso é bom, porque você tem aí na sua mão essa oportunidade. Mas é ruim, porque você vai ter que jogar a responsabilidade para você. Então, essa questão de percepção dos problemas, essa questão de entender o que está acontecendo, entender como eu posso proceder, isso vai formar uma consciência sua sobre o seu problema. E talvez uma consciência sua sobre aquilo que você achava que era problema. Que a gente se engana. A gente pode achar, né, que algumas coisas, por exemplo, aconteceram e a gente entendeu de uma forma, mas aí depois se a gente for parar assim para analisar, como se fosse olhando assim mais de cima, como se fosse um observador da própria vida, a gente vê que aquilo ali a gente criou o próprio problema em uma situação que não existia. Então, isso pode ser obtido como uma das alternativas é terapia. Terapia da dor crônica, que eu falo sobre aqui, ela vai utilizar uma ferramenta muito interessante, muito poderosa, que é a hipnose. Você não precisa ter medo, porque a hipnose é um estado natural. Provavelmente você já passou por esse estado e só não conhecia de nome. O que é hipnose? É você ter essas percepções. É você ter esses entendimentos. É você entender a realidade de uma forma diferente. Talvez de uma forma que você entenda que aquilo que acontece não seja um problema para você. Porque se alguma coisa acontece e você acha que isso é um problema, é porque tem algo ali que te incomoda. Se você entende o que te incomoda naquela situação, você pode trabalhar para que essas coisas que te incomodam não incomodem mais. Isso é perfeitamente possível. Mas o que a gente precisa para poder atingir isso? Precisa de humildade. E precisa de empenho. Porque não é fácil. Talvez você tenha aprendido a viver de uma forma durante toda a sua vida. Talvez você já seja uma pessoa de idade. E aí vem na sua cabeça esse pensamento de que não, eu estou muito velho para mudar. A pessoa que falou essa frase, de duas opções, uma. Ou ela era uma pessoa muito egoísta, ou era uma pessoa muito derrotista. Egoísta porque se ela falou isso para falar para alguém, ela estava privando a pessoa, por mais que tenha mais idade, de aprender outra coisa. Porque não, eu estou muito velho para aprender alguma coisa, isso não existe. Ou derrotista porque ela já aceitou que ela não consegue, então ninguém também tem que conseguir. Que ela vai se sentir mal se alguém conseguir e ela não. Olha, olha onde chega, né? Essas reflexões. Então, essa é uma questão muito interessante, né? Quando a gente fala de dor crônica é para sempre.
Talvez. Talvez sim, talvez não. Então, se alguém tiver alguma dúvida aí, pode comentar também. Se eu falei alguma coisa, você não entendeu muito bem, se você gostaria de que explicasse melhor alguma coisa, a gente responde aí tranquilo. Então, só relembrando, né, a questão da dor. A gente fala de dor, geralmente o pessoal acha que é dor física, só uma agulhada, uma pontada, um aperto, bateu, ficou roxo, saiu sangue. Na verdade, dor é definida como uma sensação desagradável, seja ela física ou emocional. Essa é uma das definições mais aceitas atualmente. Então, é por aí que a gente entende, né? O que quando uma pessoa fala assim, eu estou sentindo dor. Mas como que é essa sua dor? Você sente uma dor que te incomoda? O que incomoda mais, a dor ou o incômodo da dor? O que incomoda mais, a dor ou o problema que causa a dor? Por exemplo, um exemplo muito simples. Vamos supor que você brigou na escola. O que te incomoda mais? Tomar um soco na cara, a dor do soco na cara, ou o fato de uma outra pessoa ter te dado um soco na cara na frente de todo mundo? O que vai mexer mais com você? Talvez você já tenha experimentado dores físicas muito maiores do que um soco na cara. Mas o fato de outra pessoa ter te batido na frente de outras pessoas, isso vai te causar, assim, uma coisa muito ruim e muito mais intensa. Ó, a Marineide colocou aqui. Eu acho que minhas dores são mais emocionais, apesar de ter doenças crônicas também. Isso é muito frequente, Marineide. Pessoas que têm, de certa forma, né, as dores por conta dos processos físicos, biológicos. Isso de fato existe. E aliado a isso, como se fosse ali um extra, vem as dores emocionais. Então, quando você consegue aí amenizar, né, essa questão das dores emocionais, você até percebe o que era antes dor emocional, que se confundia com a dor física em si, né, dos problemas físicos, e porque essa dor emocional, a tendência é melhorar quando você de fato entende, né, essas origens das dores emocionais e busca resolver. A outra pergunta aqui, o problema que causa a dor dói. O problema que causa dor dói mais. Isso é normal? É extremamente normal. Muito mais normal do que a gente imagina. Porque, lembra que eu falei a definição de dor? Uma experiência, uma sensação desagradável, seja ela física ou emocional. Tomar um soco, que nem eu dei o exemplo, né? Por exemplo, vamos colocar aqui um exemplo da fibromialgia. Ter dores no corpo incomoda? Dói? É ruim? Sim. Mas e se isso for apenas um sinal, né? Isso for apenas uma consequência de, por exemplo, um problema, um trauma que você guardou durante muito tempo. É a mesma comparação, né, que eu acabei de dar aqui do menino que briga na escola. O que será que dói mais nele? Tomar um soco na cara ou saber que outra pessoa bateu nele na frente de todo mundo? Essa é a questão, né, que vai pautar aí a sua experiência, a sua sensação, a sua percepção de dor. Então, aos poucos a gente consegue aí ir trabalhando essa questão da percepção. Percepção dos problemas, que às vezes, com o decorrer do tempo, com alguns olhares diferentes, e a gente consegue mesmo, né, entender como isso funciona na prática. O Marinete colocou um comentário aqui bem legal, né?
Falo isso porque depois da terapia com você, vi que meu emocional melhorou muito e com isso as dores físicas diminuíram muito. É exatamente isso, né, que a gente está falando aqui. Marineide é um exemplo vivo, né, do que eu falo, que não é só falar aqui, a gente também faz, não é discurso de político. Então, isso acontece, isso acontece e, de fato, né, a gente consegue perceber muito claramente com exemplos, depois, né, da terapia, consegue distinguir o que que é dor física do que é dor emocional. Porque antes parece que está tudo meio misturado, tudo meio embolado. Você sente muitas dores e acha que só os remédios vão funcionar, aí depois você vê que os remédios têm efeitos colaterais e você fica frustrada, e por aí vai. Então, existem coisas que nem os remédios vão conseguir solucionar. Não estou falando que você tem que deixar de tomar o remédio porque ele não soluciona. Eu estou falando que existem coisas que os remédios não conseguem agir, mas existem coisas que só eles agem. Então, nesse caso, né, que a Marineide falou, é exatamente isso. A pessoa ela tem dores físicas por conta de problemas na fisiologia, né, no corpo dela, e existem também dores emocionais que depois ela vai conseguindo aliviar. Então, a, hoje, um pouco que eu queria falar com vocês era isso, sobre os conceitos, né? O que que é dor crônica, o que que significa crônico, o que que é dor, e também queria dar essa reflexão se a dor crônica é para sempre ou não. Eu falei, talvez sim, talvez não. E dentre, né, as possibilidades de ações, uma delas é a terapia, que a Marineide até está participando aqui, é uma das pessoas que eu atendo, e ela está aí para comprovar, né, que de fato funciona. E se você tiver alguma dúvida, se você quiser conversar comigo, só me chamar aí no, nas mensagens e comenta aí, deixa aqui nos comentários o que que você aprendeu, o que que você achou dessa live de hoje, o que que talvez você não sabia e você saiu sabendo. Até mais e a gente se vê por aí.